E, de imediato, já passo a palavra à próxima expositora, doutora Luciana Dietz, por favor. Silêncio dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo senhor deputado Aliel Machado, primeiro vice-presidente dessa mesa, excelentíssimo deputado Fábio Tradi, querido deputado Fábio Tradi, né? Excelentíssimos senhores, excelentíssimo deputado Alex Mamente, que é o relator da PEC, né, autor da PEC, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, demais presentes. Eu escutei as diversas exposições e confesso que, quanto mais os colegas falavam, mais nervosa eu ficava, né, pela profundidade dos professores, do Telmo, da Rivana, né, e confesso que fiquei, quanto mais vocês falavam, mais tenso eu ficava, dizendo, pelo amor de Deus, essas pessoas sabem muito, né, e também tendo conhecimento do deputado Tradi, do deputado Marcelo, né, que são grandes conhecedores dessas áreas, né? Mas, assim, então, inicialmente, eu queria agradecer ao convite feito à ANADEF, né, para participar desse debate a respeito dessa PEC. Né? É muito importante a gente trazer o debate democrático e trazer as ideias a respeito. Né? Essa PEC, como todos disseram aqui, ela pretende alterar a redação dos artigos 102 e 105, né, da Constituição Federal. Né? Eu queria deixar claro que a minha posição aqui, ela é a posição que tem a ver com a posição institucional da Defensoria Pública na Constituição Federal de 88. Né? Não reflete necessariamente a minha posição pessoal, né? A gente se rege pelos princípios da Defensoria Pública. Né? E no artigo 134 da Constituição Federal, estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, né, das pessoas, dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Né? Então, a minha posição vai ser dada conforme a nossa posição institucional. Né? A primeira coisa que eu queria fazer é elogiar, né, a PEC 199, né, porque ela é uma tentativa de substituir as propostas anteriores, que elas eram bastante e radicalmente inconstitucionais. Né? Então, essa PEC ela é um avanço e traz aqui um debate necessário, porque talvez dessa PEC saia uma discussão madura dessa questão, sem emoções, né, sem o punitivismo. Então, assim, as PECs anteriores, o que elas pretendiam? Elas queriam alterar a redação do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E esse artigo, ele estabelecia que, para substituir a expressão trânsito e julgado por segunda instância, né? Tais PECs, elas configuravam uma violação direta ao artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, que protege o que se convencionou chamar de cláusulas pétreas. Aquelas que elas não podem ser eliminadas do ordenamento jurídico. Além de não poderem ser eliminadas do ordenamento jurídico, elas não podem ser alteradas em seu sentido, na parte semântica. Né? Segundo tal dispositivo, que estabelece as cláusulas pétreas, se estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Isto é, não é possível PEC que, de qualquer maneira, vise diminuir o sentido e a abrangência de um direito em garantia individual. E ninguém duvida de que todos os dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal são direitos e garantias fundamentais. E neles está, segundo relataram os professores, o princípio ou, né, a presunção de inocência, conforme a tese doutrinária que se siga. Né? Então, ela merece elogio, realmente, a nosso ver, os defensores públicos, porque ela tenta abordar a questão não só do ponto penal. Se tirou só do ponto penal esse debate, né, do aspecto penal, e passou a se discutir sobre o ponto de vista processual. Né? Assim, dessa forma, o que acontece? Ela não ataca frontalmente o artigo 5º, a presunção de inocência,
mas se ressignifica, né? Porque se retira a expressão, né? Se retira essas duas ações, os dois recursos, extraordinário e especial, tira o caráter de recurso de ambas, transforma em uma ação revisional e tira a expressão trânsito em julgado, né? A nosso ver, embora seja engenhosa, né, e interessante, ela continua violando o princípio da presunção de inocência e também se revela, infelizmente, inconstitucional. Além da violação à presunção de inocência, né, tem outras questões que são atingidas, né, por essa PEC, a nosso ver, que seria, primeiramente, o recurso e a ampla defesa, né, porque o artigo 5º, 55 da Constituição Federal caracteriza o direito ao recurso como inerente à garantia da ampla defesa. Sem recurso, a defesa não é ampla. Substituir recursos com expressa previsão constitucional por ações revisionais, a nosso ver, significa diminuir o alcance e o sentido do direito fundamental à ampla defesa. Também nessa perspectiva, a PEC em tela, ela ofende o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, cláusula pétrea, que proíbe até mesmo deliberação sobre proposta de emenda tendente a abolir o direito ou garantia fundamental. Né? Outra questão que nos preocupa é recurso e federalismo. A uniformização decisória sobre matérias federais, incluindo matéria penal. Nessa questão, eu também achei interessante o que a vice-presidente da ANADEF disse, Rivana, que talvez a solução fosse fazer com que se obedecesse às decisões do STF, do STJ, né, reduzindo a subida de recursos. Mas, nessa questão, só uma análise histórica, né, a previsão de um tribunal para... Eu botão dezenas de vezes, né, para uniformizar a interpretação da lei federal, STJ, e outro para uniformizar a interpretação da Constituição não é fortuita, nem pode ser comparada com a experiência de outros países. Sabe-se que a história do federalismo brasileiro não apresentou uma trajetória de Estados-membros fortes, que se unem em torno de interesses comuns. Ao contrário do federalismo nos Estados Unidos ou na Alemanha, no Brasil, a forma federativa de Estado mostra um avanço histórico do poder central da União para os Estados. Isto é, decorre da divisão de poder, muitas vezes de maneira artificial, que tradicionalmente repeliu com violência qualquer tentativa de secessão. Foi uma forma de manter o país unido, né? Assim, a União conserva inúmeras competências, a mais que os Estados, gerando um grave desequilíbrio federativo. E esse estado de coisas não se passa apenas no âmbito tributário, financeiro ou econômico, como, sobretudo, no âmbito das competências legislativas e recursais. O artigo 22.1 da Constituição assegura a União legislar privativamente sobre direito civil, comercial, penal, processual, agrário, marítimo, aeronáutico, aeroespacial e do trabalho. Decorre desse imenso rol de competências legislativas a imprescindível existência do STJ, para uniformizar, tanto para os TRFs quanto para os TJs, a correta interpretação da lei federal, penal, civil, trabalhista, eleitoral, etc. Então, assim, é preciso garantir, a nosso ver, o acesso ao STJ como garantia ampla defesa. Se o STJ tem posição de destaque na jurisdição nacional, o acesso a ele mediante a recurso não pode ser obstado, sem que haja grave prejuízo à ampla defesa e, mais grave ainda, prejuízo à uniformização da aplicação da legislação federal país afora. Os tribunais de justiça têm particular resistência à posição uniformizadora do STJ. Recente reportagem do jornal O Globo mostra que o TJ de São Paulo nega 60% dos pedidos de liberdade provisória para mães com filhos menores de 12 anos presas, delas dependentes. Isso é matéria do Globo, tá? Tá aqui, já tem o link aqui da matéria no meu texto, depois eu vou dispor. A atuação da Defensoria é muito forte para que esses recursos cheguem nos tribunais superiores. Tem um trabalho duríssimo da Defensoria Pública Brasileira, da União, dos Estados, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, para fazer chegar ao STJ, ao STF, esses recursos.
de modo a fazer valer a função isonômica de uniformização do direito federal, como eu narrei anteriormente, né? É aquele entendido editado pela União, conforme o artigo 22 da Constituição. E, ainda assim, o maior Tribunal de Justiça do país, que é o de São Paulo, insiste em descumprir o presidente do STF em 3 a cada 5 recursos. Imaginem, Vossas Excelências, como será se não houver mais os recursos especiais extraordinários. Vai ficar um Babel, né? Vai ser interpretação por todos os lados e vai gerar insegurança e grave prejuízo à justiça, isonomia e segurança jurídica. Cada um vai falar o que quiser, né? Eu queria também deixar aqui registrado que a Defensoria Pública tem reconhecido o êxito de decisões colegiadas de segunda instância mediante recursos extraordinários e especiais. A gente tem uma matéria na Folha de São Paulo que fala que Defensoria Pública supera advogados particulares em casos revistos por STJ e STF. Então, superamos em larga medida a atuação de escritórios renomados, né? Não deixamos nada a desejar para os escritórios renomados. Nossa atuação é com vocação, né? Ser defensor é uma vocação. E a Defensoria fala pelos vulneráveis, pelos hipossuficientes, pelos necessitados, aqueles que serão os maiores prejudicados, caso o acesso ao STJ e ao STF seja ainda mais dificultado. Por outro lado, se as ações originárias farão, às vezes, os recursos, sem prejudicar a ampla defesa, como se escuta falar, qual seria, então, a vantagem da PEC? Se não quebrar a lógica federativa do sistema jurisdicional brasileiro, com grande prejuízo à isonomia e à segurança jurídica dos brasileiros que acessam o judiciário? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? E é um debate extremamente importante, né, sobre essa PEC. Né? Eu tinha uma questão agora, mas falta pouco tempo, que era a extinção dos recursos pessoais eleitoral e trabalhista, que não está na PEC, mas isso eu vou deixar para depois. Né? Então, para evitar danos aos empresários e ao erário, há uma alternativa em discussão, que seria passar essa PEC só para o aspecto penal. Né? Porque, como relatou o Telmo, né, o procurador Telmo, ele falou, como é que a gente faria com os precatórios, né? Como é que vai cobrar dívidas previdenciárias já sem o trânsito em julgo, sem a revisão, né? Tudo, mas o que se tem é que a área penal, no mundo jurídico ocidental, juntamente, é que recebe maior proteção. Proteção internacional, como falaram os professores, né, a gente vai ser demandado, não pode restringir isso à área penal, e por isso eu tenho a elogiar o relator, o autor da PEC, o relator e o deputado presidente, que não estão restringindo o debate à área penal, porque, para nós, se fosse restringido à área penal, seria um retrocesso. Seria um enorme retrocesso, né? É um medo que nós temos que haja essa restrição, tá? Seria repetir, a nosso ver, né, ao só focar no penal, o erro do legislador penal de 1940 e processual penal de 1941, sobre o regime autoritário do Estado Novo, dando maior proteção constitucional ao patrimônio do Estado e das pessoas do que a vida, a liberdade e a igualdade dos sujeitos penalmente processados. Obrigada.